noite, todo mundo, quem está aqui agora e para quem vai assistir depois. Esse último síncrono, ele já tinha a intenção de ser meio uma roda viva, né? Mas com alguns tópicos que são os outros segredos da inteligência artificial, que são pequenos detalhes que permeiam tudo que você estudou nas 5 lições, mas que principalmente tem um ponto de poder falar do que está rolando, ter um momento da gente ouvir vocês, o que está pegando, discutir algum caso e tal. Para nossa surpresa, nesses 3 últimos dias, a OpenAI do ChatGPT e a Google do Gemini ou do Gemini entraram numa guerra no mundo da inteligência artificial que, para nós, é muito benéfica. Cada uma está apresentando um modelo melhor nas contas free e tem muitas novidades, tá? Não é só isso daí que aconteceu. Hoje foi liberado um artigo científico que turbinou, que mudou assim, e ainda tem a Meta com o Llama que está lá e logo entra nisso daí. Qual que é a sacada que eu estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar e que eu vou repetir para ficar gravado? Quando você entende o básico do letramento de inteligência artificial, fica mais fácil você tomar decisões. Então, o que está a Google apresentando, o que está a OpenAI apresentando e as outras também que vêm por aí. Isso faz com que a gente possa entender melhor e tomar decisões melhores. Ontem eu fiz uma fala em um evento e eu falei assim, olha, um dia parecia impossível cada pessoa ter um telefone celular. Um dia, lá atrás, um dia lá atrás não, agora, quando você assina um contrato como professor, não está escrito lá que você tem que ter um smartphone. Mas conta para mim, é possível você exercer a sua função docente hoje sem ter um smartphone? Não é, porque praticamente toda a logística de comunicação com a direção, com os alunos, com tudo, passa por um aplicativo, passa por um mensageiro, passa por algum lugar que você precisa do smartphone. Então, se a gente pensar que lá atrás, 2007, quando foi lançado o iPhone, que foi o primeiro smartphone, e que todo mundo achava, nossa, imagina, não é todo mundo que vai poder ter um negócio desse. Hoje, cada um tem, algumas pessoas têm mais de um, certo? Hoje, a ligação ou as formas de se comunicar, elas dependem muito pouco de ligação. Hoje você paga uma taxa fixa que é muito mais para pacote de dados do que para pacote de voz. Então, se você voltasse no tempo, lá no início dos anos 2000, e você falasse que aquele telefone celularzinho que você usava e que você queria falar nele, que custava caríssimo, que depois as mensagens eram baratas, as pessoas foram deixando de falar e mandando mensagens. E depois veio o smartphone e tal, até que hoje todo mundo tem. Ninguém iria imaginar que nós chegaríamos assim. Para mim, eu vejo a inteligência artificial seguindo este caminho, só que de uma forma muito mais acelerada. Se nós, do ano 2000 aproximadamente até hoje, levamos 20 anos praticamente para chegar nessa situação em relação ao smartphone, eu acho que em menos de 8 anos a gente vai estar numa situação semelhante para a inteligência artificial. Mas o que vai determinar qual e como você vai usar a sua inteligência artificial no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, depende do poder crítico que você tem, da demanda que você tem no seu trabalho, versus o que cada uma dessas inteligências artificiais oferece. Então, a gente está aqui hoje para começar falando de uma coisa que não estava nos outros cursos, que era o viés, embora eu já tivesse colocado lá no material que todas as vezes que você cria um prompt, por exemplo, colocando alguns termos como mais, menos, melhor ou pior, aquilo dá um viés, porque a programação
da rede neural, ela é treinada para um tipo de estatística que isso pode criar um viés, hoje o buraco é muito mais fundo que isso. Hoje a discussão sobre vieses, ela passa por muitos outros fatores. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar disso. A melhor pessoa para falar disso é o professor Fabiano, porque isso tem sido o trabalho e o estudo dele nesses últimos meses, desde pelo menos o final do ano passado. Então, a gente vai abrir a nossa de hoje, a nossa gravação de hoje, a gente vai abrir com o professor Fabiano, trazendo para a gente pontos, highlights, trazendo um monte de coisa para fazer a gente pensar em, primeiro, entender o que é viés em inteligência artificial e começar a discutir esse assunto do ponto de vista de professores. E, a partir daí, a gente vai trazendo as outras coisas. Não tem uma pauta definida. Fabiano abre a nossa reunião e depois a gente segue por aí. Fabiano, a turma é toda sua a partir de agora. Divirta-se. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para compartilhar mais um conteúdo que está super em alta desde que veio aí a GenAI, há cerca de alguns tempinho atrás. Para a gente iniciar, eu gostaria que vocês pegassem e escaneassem com o seu celular esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Ou você também pode ir lá no slido.com e você vai ter esse código, que é o 1860966. E aí vai ser possível que você veja uma perguntinha básica, tá? E aí, quando você terminar ela, eu gostaria que você fosse lá no chat e desse uma olhadinha nessas figurinhas, me fala como é que você está se sentindo hoje, né? Nessa noite bonita aí. Para mim aqui ainda tá dia, mas para mim são 6h44, mas a gente pode ver aqui ainda que está bem claro. Então me diga, no número 1, você está feliz hoje? Você está nervoso, número 4? Você está cansado, número 11? Você pode colocar qualquer número que você quiser. Eu costumo dizer para os meus alunos que somos umas máquinas de emoções, né? Então, vai mais de um emoji também. Eu vi lá que o João já participou, tá muito feliz o João. Obrigado, João. Se tem algum motivo aí para você compartilhar da sua felicidade, joga no chat aí. Se tiver ganhado na lota, então, por favor, compre todos os pacotes do nosso curso e ajude outros professores.